Por muito tempo dentro do campo da psicologia, os profissionais não eram tão valorizados, porque a informação que chegava até o público geral era uma informação muito fragmentada ou uma informação com pouco embebida em pouca ciência. A psicologia, a neurociência, por exemplo, é uma ciência muito nova. A primeira sociedade de neurociências foi fundada em 1970. Comparado com as grandes disciplinas mães, física, química, que é uma coisa de milhares de anos, é uma coisa recentíssima, assim. A primeira vez que a gente descobriu como que o nosso cérebro era constituído por dentro, que se descobriu que são neurônios que se conectam por meio de sinapses, que são feitas por meio de sinais químicos, que são os neurotransmissores, foi em 1910, mais ou menos. Então é uma coisa muito nova. Por muito tempo a psicologia ela caminhou em cenários muito obscuros, uma coisa onde a pessoa deita no divã e fala como um profissional um pouco passivo, que são algumas linhas específicas da psicologia. Só que hoje a gente teve, principalmente com o advento da genética e da neuroimagem, que permitiu a gente olhar o cérebro de um ser humano vivo, não só estudar em modelos animais, mas olhar um cérebro de um ser humano vivo e manipular variáveis. Hoje a gente consegue entender que existem alguns protocolos dentro da psicologia que são muito amparados pelas neurociências e que mostram que quando você realiza alguma modificação comportamental ou emocional num sujeito, por exemplo, um sujeito que tem um problema com comida, um sujeito que tem algum transtorno alimentar, quando esse sujeito passa por um tipo de tratamento psiquiátrico ou psicológico, hoje as neurociências mostram que existe uma modificação funcional e inclusive física em determinadas áreas do cérebro dessa pessoa. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo curiosidade pelo que acontece no cérebro e cada vez mais o que a gente vê que acontece no cérebro tem sustentado algumas intervenções empíricas que a gente vê na clínica. Eu lembro uma vez que eu vi um reel seu, muito legal, que você estava comentando, eu acho que você estava no Flow, não lembro, e saiu um reel de você falando das pessoas que têm uma dificuldade muito grande de fazer dieta porque elas estavam sob um estímulo muito forte de comidas hiperpalatáveis. Sim. E aí você comentou que a pessoa não... Foi um exemplo do morango que você deu. Tipo, a pessoa não consegue sentir gosto de morango, ela tem que botar chantilly. Isso, por exemplo, dentro do nosso cérebro, é uma coisa que pode ser explicada por modificações em circuitos cerebrais específicos envolvidos com recompensa. E hoje já tem estudos mostrando que quando você se submete muito a estímulos hiperagradáveis, como por exemplo comidas hiperpalatáveis ou estímulos envolvendo drogas, mesmo drogas ilícitas ou lícitas, você consegue alterar determinados circuitos no seu cérebro, principalmente um específico que vai dar não precisa saber esses nomes aí, galera, mas só para ouvir. Um circuito que vai da área tegmentar ventral, que é mais ou menos no final do pescoço, ali no meio, até uma região chamada núcleo accumbente, que é a região do sistema de recompensa. Quando você estimula demais esses neurônios, eles vomitam lá na área no núcleo accumbente um neurotransmissor chamado de dopamina, você começa a criar um tipo de resistência à ação, como muito parecido com a insulina. E aí a pessoa, obviamente, se ela fica fazendo isso com muita frequência, ela não consegue... ela perde a capacidade de sentir reforço ou algum tipo de prazer com alimentos simples que não tem tanto açúcar, por exemplo. Esse é o mesmo mecanismo de tolerância de uma droga. Eu não estou dizendo que comida vicia, não é isso que eu estou dizendo. É um tema áspero e meio confuso, mas a galera tem que esquecer a parte do 8 ou 80. Existe um degradê. Eu não estou dizendo que comida vicia. Isso não existe. Eu estou dizendo que você consegue jogar o seu sistema de recompensa num contexto alimentar que torna muito mais difícil obter o mesmo grau de hedonia, de prazer, num contexto alimentar onde não exista tantos alimentos hiperpalatáveis. A Roberta, ela fala muito isso na lição comportamental, né? Eu assisto as aulas dela e ela fala que não é que a comida vicia, é que o comportamento ele vicia. Você tem aquela satisfação trazida pela comida. Então você vicia na recompensa, não na comida. Exato. Né? E entenda que é como se a satisfação da comida viciasse. Então você procura sempre uma comida que te traga satisfação, não a que te alimente. Né? E aí não é a existe comida, é o prazer.
Exato. É o ato. E aí existe esse caso que você contou desse menino, que né, ele não conseguia comer 3 ovos e fruta, mas ele conseguia comer 4 pães com salame, né, ele retrata muito bem isso. Quando ele come, por exemplo, 3 ovos e uma fruta, ele sente que aquilo deu a saciedade dele no cérebro no que ele tolera de comer aquilo, só que ele não está alimentado. E aí ele vai ao longo do dia juntando fome, porque ele não está alimentado, com a necessidade de prazer que antes ele tem por toda a refeição. E aí o que acontece? É o máximo que ele aguenta. Aguentar fazer dieta até as 5 da tarde. Aí chega à noite, aí de noite, Renato, eu não aguento e eu estouro. Né? E por quê? Porque é o limiar das pessoas. Né? Ele precisa ter aquela resposta hedônica né? da alimentação, que é o comportamento que se cristalizou. Né? Se você pegar, por exemplo, assim... No cérebro, neurobiologicamente, dentro do seu cérebro, você tem uma regiãozinha chamada de estriado. Essa região ela é extraordinariamente importante para nutricionista e educador físico para entender essa região. O estriado tem várias sub-regiões dentro dele, mas 2 são importantes. O núcleo accumbente, que é a região envolvida por sistema de recompensa. Quando você dá um treinão, quando você come uma coisa muito palatável, quando você usa droga, é ali que é estimulado. E eu não estou dizendo que treino é igual droga, a galera tem que entender que atuam no mesmo lugar. E aí no lado do sistema de recompensa, tem uma regiãozinha chamada de estriado dorsal. O estriado dorsal é a região que a gente forma hábitos. É ali. E também é a região que a gente forma vícios. Então no cérebro, Renato, um hábito é um vício. No cérebro é a mesma coisa. A diferença é que a gente dá nome diferente, porque um hábito seria um vício, um hábito seria um comportamento adaptativo e um vício seria um comportamento desadaptativo, que gera problema. Mas no cérebro são os mesmos circuitos. Se eu lesiono, por exemplo, se eu faço uma lesão no seu estriado dorsal, você é incapaz de criar dependência em algo ou criar um hábito. As 2 coisas se perdem. As 2 coisas se perdem. E você, por exemplo, não desenvolve também transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O toque fica nessa região. Se você for ver um paciente com toque, ele é um super formador de hábitos. Por exemplo, um atleta de fisiculturismo, ele tem que ter algum grau de toque, cara. Como é que você vai conseguir fazer tudo aquilo de um jeito? Você tem que ser um pouquinho obsessivo. Não no sentido ruim. Eu fui lá no Ironberg Floripa, o Correia contou como é que ele é em preparação. Assim. O cara olhava 20 vezes se tinha 200 gramas de arroz no negocinho. Ele tirava e botava, tirava e botava. Então você tem que ter algum tipo de grau de preocupação em executar aquele comportamento de uma forma muito fechadinha e muito bonitinha. E isso, obviamente, faz sentido, porque a região que é envolvida por isso é a mesma região que envolve hábitos. E a mesma região que envolve vícios. Aí eu pergunto para vocês, se eu tiro o treino de vocês deprimem, provavelmente.